Opa, então bem-vindo a mais um episódio aí do Podcred, que é o podcast exclusivo da Brasilcred. E hoje a gente vai tratar aqui na ferida de todo mundo, né? Que é ter o seu imóvel. É o sonho de todo mundo, quem casa quer casa, né? Então construir uma família, ter uma casa. E para isso, a gente está recebendo aqui a Raíssa e o Ramon. Renan. Quase. Eu fiz de propósito, só um quebra-gelo, viu? A gente está recebendo eles aqui, né, no Podcred. E eles vão falar tudo para nós aí, mas antes eu queria ouvir aqui quem que é você que está aqui do meu lado. Fala pessoal, estamos aqui na segunda edição do Podcred, um podcast exclusivo da Brasilcred, e hoje nós estamos aqui para marcar com visitas especiais aqui os nossos convidados, a Raíssa e o Renan, para falar um pouquinho sobre aquilo que a maioria dos clientes que chegam na nossa base quer saber, que é sobre a casa, um imóvel. Eles nem cumprimentam a gente, o que eles querem saber é como que eu vou comprar minha casa, eu já quero financiar. Isso. Não é isso? Eita, é verdade. Então, e aí você apresenta nós, quem é vocês? Fala aí o que vocês fazem, de onde são, de onde veio. Ah, que bom. Que bom, primeiramente, estar aqui com vocês, gerando esse conteúdo, né? E para nós é especial trazer informação, trazer qualidade para que pessoas possam cada vez mais alcançar os seus objetivos. Meu nome é Raíssa, eu sou correspondente bancário da Caixa, sou gestora na RLM Soluções Financeiras, atuo como correspondente bancária há mais de 15 anos, em específico com a Caixa desde 2016. Uau, que isso. Currículo. Não falta experiência, né? E eu sou o Davi de 16 anos. Tá bom, obrigado, Davi. Muito obrigado pela participação aqui junto com vocês. Eu sou o Renan Mendes, eu sou esposo da Raíssa, também sócio dela na RLM Soluções Financeiras. E atuo no mercado imobiliário já tem um bom tempo. Ela também atua no mercado já há um bom tempo, já há mais de 15 anos. Aí com a nossa empresa já tem, já desde 2019, né, como empresa. E também atuo como corretor de imóveis, né? Boa. Tem outras áreas também que eu atuo, mas hoje eu estou atuando como corretor de imóveis e também corretor de consórcios. E é isso. Estamos aqui para poder cooperar, gerar conteúdo junto com vocês, aprender também, né? Dúvidas. E também compartilhar informações. Opa, então nós já vamos direto ao ponto. Todo mundo que chega na nossa base, né? O interesse deles é fazer um financiamento. Raíssa, eu já quero que você responda assim, o que a pessoa precisa para financiar um imóvel? Ponto. Primeiramente, nome limpo. É o primeiro requisito. Não adianta chegar para fazer uma aprovação de crédito com restrição, seja de R$5 a qualquer valor que seja. Primeiro critério para uma aprovação de crédito é que você não tenha nenhum tipo de impedimento. Tá? Hoje nós atuamos com a renda informal. É um crédito mais difícil de aprovar, esse com a movimentação bancária? Mas é possível. A Caixa ela pede a formalização de renda, seja por CLT ou seja por declaração de imposto de renda. Então, você tendo um nome limpo, uma comprovação de renda e principalmente um relacionamento com a instituição, as suas chances de crédito aprovado são muito grandes. Opa, então nome limpo é o primeiro passo, né? E eu queria que você falasse, Ramon, pra gente aí, dá um cenário assim no mercado imobiliário dos últimos 5 anos de agora e a projeção para o futuro. Rapaz, só coisa boa. E o negócio que a gente faz o conjunto, é como dupla sertaneja. Um tem a primeira voz e outro a segunda. E ela aprova e eu vendo. Então, desde quando eu entrei no mercado imobiliário, primeiro foi o grande boom, né, no período da pandemia. Ninguém esperava, assim. Quando eu entrei nesse mercado mesmo para vender, foi em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020 já tinha um cenário mais ou menos, de repente veio a pandemia, né? Em 2021 que eu entrei de fato. Eu vi uma oportunidade na região onde eu morava e nessa oportunidade começou o digital. Então muita gente teve dificuldade. Eu conheci alguns corretores, um pouco mais velhos do que eu, tinha dificuldade no cenário digital. Então eu vi essa oportunidade, estava em lockdown, era oportunidade não tinha fechado. Eu falei, vou para dentro. Vi a oportunidade e ali no primeiro empreendimento que eu fui, eu vendi já de 5 imóveis. Então, sim, o pessoal já ficou encabulado, mas 2, para você ter noção, 2 eu vendi através, eu vendi para uma pessoa na Inglaterra e outra no Japão. Então, por uma estratégia de trabalhar com o mercado digital
a parte digital. Boa. E ali eu vi que o mercado extremamente amplo, com muita gente querendo comprar e pouca gente com técnicas de vendas. Sim. Então isso me abriu um pouco o olho, eu parti para isso, vi que o mercado estava pujante e não parou. Se você pega os dados aí do estado de Goiás, é só crescendo, vai passando ano após ano e ela é crescente. Acontece que talvez da pandemia todo mundo pensou que isso ia acabar. Mas 2024 teve aumento de 17% em relação a 2023. 17%. Você ter no primeiro semestre de 2024. São os dados agora recentemente, foi o que me recordo. E ainda há uma grande expectativa de vendas, né? O detalhe outro importante no estado de Goiás é que o estoque, né? O estoque de imóveis ele ainda está baixo com relação ao que se tem, que vendas, né? Tem tendo mais vendas do que estoque. E tem muita gente para comprar na quantidade que está se construindo, sim ou não, hein? Tem. Pior que tem. Quando se fala em Goiânia, o mercado, além de ser um mercado da parte econômica, você tem também de luxo, que está chegando com a qualidade exuberante. Nós temos lançamentos aqui próximo ao Flamboyant, por exemplo, que é por andar com de milhões, 8 milhões, né? Então o valor aí do imóvel. Então vende tudo. Isso é também menos econômico, que também vende. Então o mercado no estado de Goiás, ali é um mercado do agronegócio que puxa bastante, mas também tem uma crescente em todas as áreas, desde o econômico, do médio e do alto padrão, ela tem sido puxada aí. Isso aí, Goiânia hoje em dia é referência, né? Tanto em comercialização de imóvel, né? E uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Primeiro o 8, depois o 80. O que faz a pessoa ser aprovada? Qual são os pontos que faz a pessoa ter mais chance de ser aprovada num crédito imobiliário? Bom histórico de crédito. Sabe aquele antigo carnezinho que a gente tinha ali na Flávio? Isso, quando você faz o pagamento do seu cartão, do seu crediário em dias, você gera um histórico no Bacen, que mostra que você é um bom pagador, que você paga em dias. Então, hoje as instituições, ela tem essa comunicação. Uma comunica com a outra. Então, quando você é um bom pagador, você paga as suas contas em dias, há uma facilidade maior do banco aprovar o crédito para você. Não significa que, se você, por algum motivo ou outro, tiver tido algum impedimento, né, desde que tenha regularizado, a gente traz ali a análise de crédito com as devidas comprovações e gera ali uma avaliação e tenta aumentar o rate desse cliente dentro da instituição, abrindo a conta, pedindo um cartão, para que ele pontue dentro da instituição para que o crédito dele seja aprovado. Isso, tá aí, ela também falou um dos maiores inimigos, e foi o que eu pontuei também no episódio passado, que o Bacen interfere muito, né, na aprovação de um crédito imobiliário, e o Bacen é uma ala decisora, né, se o crédito vai ser aprovado ou não, porque tem pessoa que acha que uma dívida de R$1 no Banco Central não vai interferir ela de aprovar no financiamento, mas é o que mais derruba as pessoas aí. Foi bom você mencionar isso, porque eu tive um caso, isso é uma obra de milhões, tá, gente? Aí o cliente foi reprovado por dívida no Bacen. E eu fui puxar a pesquisa Bacen dele. Ele devia 19 centavos no Bacen. Eu fiquei constrangida de mandar para ele a dívida. Eu mesmo puxei lá e tudo, paguei e aprovei. E depois eu só falei para ele, né? É importante, independente do valor. Se você tem um histórico de dívida no Bacen, não vai aprovar seu crédito. Ele comunica não somente com a Caixa, mas com todas as outras instituições. Ah, Raíssa, mas eu tinha uma dívida lá na antiga Oi ou na Vivo, né? E eu paguei com desconto, meu nome tá limpo no SPC, meu score tá bom. Mas para financiamento imobiliário, a gente não mede score, a gente mede o rate. Então, se você tem a pontuação junto à instituição financeira, o que é o rate? É o relacionamento com aquela instituição. Eu tenho conta, eu tenho cartão, eu tenho cheque especial, eu tenho um bom rate dentro da instituição. Mas eu tenho essa dívida lá no Bacen, que você pagou com desconto no capital, eu devo 100, paguei 60, isso vai impactar na sua aprovação de crédito. Você vai ter que procurar a instituição, pagar essa diferença para poder baixar essa restrição do seu nome. E sem falar que nem sempre a pessoa procurando a instituição consegue resolver, né? Isso. Assim, a instituição, às vezes, ela nem consegue orientar ali o cliente. E tem as vias judicial ou a via até administrativa para o cliente entrar
em contato até com o próprio Banco Central, né, devido àquele assunto, né? Já teve muitos casos assim. E é importante até, Ramon, já teve alguma venda que estava na caçapa que travou por causa do Bacen? Eu tenho uma venda que até hoje não se concluiu. Mas, pessoal, para que isso não aconteça, é só vocês procurar Brasil Cred. Anota aí, hein? 6294160017. Não passa essa vergonha aí na hora do financiamento, não. Vamos saber antes o que está acontecendo aí, né? Uma coisa que o bom corretor faz é primeiro aprovar o cliente antes de vender. Boa. Certo? Às vezes a gente faz toda a apresentação, aquela correria, chega o cliente para você, aí você tem o seu gasto, né? Você tem que pegar o cliente, às vezes ir até o local, e aí, às vezes não estamos falando do imóvel que fica lá perto de Trindade, aí o cara tem esse imóvel lá, faz esse translado até lá, aí de repente tá tudo resolvido, o cliente gostou, a mulher gostou, o filho brincou, ficou feliz. Aí na hora que chega na raiz, você fala, vai não, Bacen não passou. Mas já que nós aproveitamos aqui o gancho, eu perguntei pra você o que leva a pessoa a ser aprovada, né, num crédito imobiliário. E fora o Bacen, Renan, o que mais leva a pessoa a ser reprovada no crédito imobiliário fora o Bacen? Não ter relacionamento com a instituição. Uma coisa casa com a outra, né? Uma coisa. Veja bem, você é meu amigo, nós andamos junto direto, constante. Você torce pro Palmeiras, que nem a gente torce, vai lá a camisa do Palmeiras, eu sei que é. Claro que é. Vamos junto no estádio, aquela amizade de muitos anos, de repente você tá precisando de dinheiro, eu vou emprestar pra você ou não vou, se eu sou seu parceiro? Depende, vai que você é um parceiro que conhece aí, que eu sou meio bagunçado na vida. Aí eu não vou, aí vai estar registrado no nosso histórico. Vai estar no hate bancário. Mas se chega outra pessoa que do nada, a gente de repente vê aí, diz que torce Palmeiras também, não sei o quê, e de repente quer pegar 100 mil comigo. Eu não vou emprestar porque eu não tenho confiança, não tem relacionamento. Então começa com relacionamento. E isso é tão importante porque também mexe na hora de uma taxa diferenciada, mexe também na hora de você ser entre os primeiros, que uma coisa é você vir de fora, outra coisa é você ter o relacionamento. Então você tem o seu gerente ali próximo, então ele vai passar ali para aprovar mais rápido. Então tem outras séries também que faz com que a pessoa seja aprovada e não reprovada, certo? E esse eu acho que é um dos pontos importantes que pouca gente compreende, né? Às vezes a gente fala, tem muita história de venda casada e não é relação com venda casada. A relação é que você tem um relacionamento, você é preferencial, cara. Isso é só a gente jogar para o nosso relacionamento perto. Se você tem alguém que se relaciona perto, ele tem mais intimidade e tem mais proximidade com você. No banco é a mesma coisa. Vou emprestar para quem é meu amigo. Quem não é, vai ter um pouco mais de dificuldade. Isso é muito verdade, né? Porque tem pessoa que chega que nunca teve um relacionamento com o banco, nunca declarou um imposto de renda, nunca pediu um cartão, nunca usou um crédito do banco. E o banco depois, não conhece essa pessoa e ela quer aprovar um imóvel de luxo, né? Então, antes, é bom você procurar sempre, como você diz, um bom corretor. Ele faz a pré-aprovação do cliente ele mesmo, né? Então, é bom você ter um assessor financeiro do seu lado, para que ele possa te dar os caminhos onde você tem que ir, o que precisa regularizar. Não, primeiro vamos abrir uma conta nesse banco, primeiro vamos pedir um cartão de crédito, vamos nesse cheque especial aqui. Assim, para depois a pessoa ir pensar na casa, né? Antes tem que ter um relacionamento. Não é eu chegando hoje pedindo R$1 milhão pra ele, não. Tem que ir com um tempo, tem que ir cozinhando o galo com um tempo bom, né? Na verdade, é muito importante. A gente tem um produto dentro da Brasil Cred que a gente faz um diagnóstico. Lá a gente consegue fazer o levantamento. É uma pré-aprovação de crédito, de fato, né? A gente consegue levantar o rate, se o cliente tem apontamentos no Banco Central ou não, se o cliente tem protesto, cheque sem fundo. Um panorama geral. É um panorama geral, né? Então, quando a gente tem isso, né? Porque a dificuldade hoje, Raíssa, né? É que, às vezes, o cliente, ele simplesmente tem um crédito negado e a pessoa não sabe orientar onde que é as travas, o que ele deve fazer. Então, assim, quando a pessoa tem a trava, né? Como que é a ação de vocês em relação àquela pessoa? Ela nunca mais compra? Foi reprovado, nunca mais vai conseguir, porque a gente está falando aqui, com certeza, muita gente já tentou financiamento, foi reprovado e está frustrado. Né? Como a pessoa sair desse meio? Qual que é o passo? Eu falo assim, é uma cultura até do nosso escritório. Para nós não há cliente perdido. A gente não desiste do nosso cliente, é aquele que quer, de fato, comprar a causa e fala assim, não, vamos resolver. Então, primeira coisa, a gente pede as pesquisas. Onde que está, o que está acontecendo, como que a gente pode resolver. E orienta o cliente. Quando ele não consegue esse acesso já
ou com a própria instituição, ou com o Banco Central, a gente indica, no caso, empresas como a de vocês. Olha, procura alguém que vai poder te dar uma assessoria financeira, uma jurídica, e ache aonde que é essa dívida para que você pague. Porque na hora que você baixa lá, e o que eu faço? Eu reúno a documentação e monto um processo interno junto ao banco para que lá dentro da instituição aquilo seja baixado e eu consiga gerar análise de crédito dele. Então, a gente trabalha com a orientação. Se for reprovado por rating, por exemplo, eu abro a conta. Às vezes não aprova cartão de imediato, falando, vamos movimentar essa conta. Vamos pôr aqui uma capitalização ou algum segurinho, porque aí a gente vai melhorar o seu relacionamento com o banco. Então, nós não desistimos do cliente. Sim, boa. Realmente. Entendeu? E isso que você fala, Raíssa, é muito importante, né? Porque não existe cliente reprovado, né? Existe um cliente que ainda está na fase de aperfeiçoamento, que ainda precisa de um assessor financeiro do lado dele. E esse é o maior ponto das vendas que nós fazemos hoje na Brasil Cred. Porque quando nós vendemos um serviço de Bacen, um serviço de rate, um serviço de limpa nome, nós não vendemos um serviço só. Depois desse serviço, nós falamos, agora você também ganhou um assessor financeiro do seu lado. Aquilo que você precisar antes de ir no financiamento, me chama, vamos fazer um diagnóstico financeiro do seu nome, vamos ver se você está pré-aprovado. Porque hoje no escritório nós temos essa pré-aprovação que é feita na nossa base mesmo. É coisa única da Brasil Cred e é coisa que nós usamos tanto para ajudar o cliente a ser aprovado, não precisar daquele constrangimento quando for tentar um crédito. Eu já ia falar, entra a questão do constrangimento, né? Se tem esse diagnóstico, essa pré-análise antes de chegar de fato na parte do banco, evita que o cliente passe por esse constrangimento. Claro que a gente leva isso com muita naturalidade e a gente está ali para viabilizar a negociação de forma que o cliente consiga alcançar esse sonho. Porque nós não vemos o financiamento ou o consórcio, que seja, só como um negócio. Sim. A nossa empresa vê que nós temos a oportunidade de participar da viabilização do sonho de alguém. Quando você traz isso para perto, a responsabilidade é muito grande. Então, eu não posso simplesmente virar para o cliente que reprovou por uma causa ou outra e dispensá-lo. Se for no nosso escritório, a frase, você vai bater de frente com a frase assim, acredite nos seus sonhos. Que é justamente isso, porque às vezes tem muito cliente que chega lá desacreditado. Às vezes vai com aquele mínimo, talvez assim, sabe? Aí, de repente, vê uma trava dessa, ele acaba desistindo, fala, meu Deus, será que não é para mim? Eu não consigo... vou viver mesmo pagando aluguel o resto da vida, vou ser o mais menosprezado pela família. E pense você que não, que tem muita gente que pensa dessa forma. Mas a gente chega com o intuito sempre de mostrar para ele o verdadeiro caminho, onde ele pode chegar e pode realizar o sonho. Porque quem não quer comprar a sua casa? Boa, né? Excelente. Quem não quer ter um crédito, estar feliz ali e criar os filhos dentro da sua casa, dizer assim, isso é meu. Cara, é uma satisfação imensa. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro imóvel, cara, eu ficava na minha cabeça, cara, eu tenho um lugar no mundo que eu posso dizer que é meu, no mundo. Na hora que você começa a parar pra pensar, você fala assim, meu, é verdade, eu posso rodar o Brasil todo, o mundo todo, você e aonde eu voltar, eu tenho um lugar de retorno. Cai aquela frase que eles falam, né? Você não tem nem onde cair morto, agora você tem onde cair morto na sua casa. Então, assim, ó, ainda sobre comprovação de renda, pra gente mudar um pouquinho aqui, o CLT, claro, né? Ele tem a carteira assinada, ok. O autônomo, como que ele prova a renda? E outra coisa, para comprar, uma pessoa que tem MEI consegue financiar um imóvel? Uma pessoa para financiar no nome da empresa? Explica para a gente aí como que funciona isso. Olha, o crédito para habitação, principalmente o Minha Casa Minha Vida, ele é voltado para a pessoa física. Então, sim, o que a gente pode utilizar da empresa é a distribuição de lucros dessa empresa. Certo. Se ele é MEI, ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda lá do MEI dele. E o que a gente orienta? Que ele informe essa distribuição no imposto de renda de pessoa física dele, lá no campo 13, que é o de distribuição de lucros. Quais são as regras? A gente precisa que esse imposto de renda ele esteja cumprindo pelo menos uma das regras da Receita Federal. Então, se ele informar só a distribuição de lucros do MEI, ele não vai abranger o que a Caixa exige. Então, ele tem que ter lá nos rendimentos tributáveis o mínimo que a Receita exige. Hoje, nesse ano, foi R$ 33.888,01 centavos. Então, o que eu falo? O autônomo, o profissional liberal, ele tem que fazer a movimentação bancária.
Sim. No CPF dele também, que é da empresa, passa pela empresa. O que eu posso trazer da empresa? Posso trazer a maquininha, eu posso trazer nota fiscal. Tudo isso conta pra gente trazer peso à declaração que ele fez. Mas a movimentação bancária é significativa. Não adianta só informar no imposto de renda e não ter a movimentação, não ter como comprovar. Sim. Isso hoje não passa mais. Uhum. Então, a gente fala, faz a declaração do MEI e faz a declaração de pessoa física. Sim, Tá? boa. Dá para passar. Boa E resposta. movimentação bancária é fundamental, porque ela tanto traz o cliente para o relacionamento, quanto ele tem como comprovar a informação que ele está fazendo. Sem assustar, de 10 cadastros que você faz, quantos são aprovados? Não, gente, é uma média de 8. Oh! Então, Que isso? 80% aí, Sim, ó. porque vamos hoje nós ficar temos animado. clientes cada vez mais... Conscientes, né? conscientes, Eu acho que isso a depende gente- muito do trabalho também. E o mercado do hoje também, correspondente. nosso correspondente, por exemplo, a gente treina os corretores nas imobiliárias, a gente já traz para o corretor, que é o primeiro contato com o cliente, é corretor e cliente. Então, o corretor, ele já sabe dar essa orientação para o cliente, já sabe preparar o cliente dele. Quando chega para nós, esse cliente, ele já chega estruturado. Então, a gente fez esse trabalho educacional e isso viabilizou muito os negócios da imobiliária, poupou o tempo do corretor no sentido Sim. de ficar indo mostrar imóveis para um cliente que não vai aprovar. E também poupou o nosso tempo Top. de retrabalho. Porque Que coisa top. a gente tem um trabalho muito grande para aprovar um cliente, principalmente falando de caixa, que a gente passa aí por 3 sistemas para poder Uau. fazer um processo de financiamento. Então, a gente trouxe esse trabalho educativo para que, na hora que chegue aqui na ponta, de fato, ele seja um trabalho... Mas olha só que interessante, porque o cliente aprovado, antes de você mostrar o imóvel, você tem duas coisas. Você já vai mais assertivo. O cliente, por exemplo, olha o imóvel de 600 mil, mas a renda dele não comporta para 350. E o dinheiro que ele tem também é para 350. Então, você evita até uma frustração, um cliente. né, com o cliente, porque, assim, quando você está lidando com vida, é um negócio que você tem que tomar todo cuidado. Essa é a grande realidade. É. Então, mesmo que pode aparentar uma bobeira, mas não é uma bobeira. Você está lidando com a vida, com o sentimento. Então, quando você vai e leva o cliente já aprovado, você fala, não, vamos fazer o seguinte, você vai lá, aprova, passa lá para a Raíssa, esse aqui é o mínimo, é os documentos que você precisa para aprovar. Beleza, está aprovado, está quanto de acordo com a sua renda? 350. Você vai achar um imóvel que está de acordo com 350 mil. Sim. Dentro da perspectiva. Então, além de ganhar tempo, você também tem esse trabalho emocional que vai sair uma venda perfeita. A venda perfeita é aquela que o cliente sai satisfeito, que a pessoa chega alegre, recebe a casa feliz e sem nenhum transtorno no meio de todo esse processo. E Por só isso um que- adendo aqui a respeito da renda do MEI ou do autônomo, é porque as pessoas elas têm um medo de declarar o imposto de renda. Ah, eu declarei esse ano que vem eu vou ser obrigada a declarar também. Se o ano que vem você não tiver faturado o que a Receita exige, você não vai ter que declarar de novo. Mas o ano que você está querendo adquirir Tem que o colocar imóvel, uma energia, você tem né? que fazer um esforço, gente. A renda informal aprova, mas vai aprovar um imóvel ali de 130, 150 mil e vai passar por crivo gerencial. Eles vão investigar de onde que vem essa renda, qual que é a constância. Então, quando você traz a sua renda para a formalidade, você dá um peso maior àquilo que você faz. Então, toda a época de campanha de declaração de imposto de renda, quando abre-se os prazos, a gente faz trabalho educativo, entra em contato com os clientes da nossa carteira, com as imobiliárias e faz um incentivo para que a pessoa declare. Traga a Excelente. renda para a formalidade. Isso. E pelo que nós podemos entender aqui do que eles disseram aqui, né? Que o que você precisa para ser aprovado é uma pessoa que conheça do assunto, uma pessoa que quer ajudar realmente. Porque como o Renan disse aqui para nós, se trata de sonhos, né? Então, você tem que procurar um corretor qualificado, você tem que procurar uma pessoa qualificada. Porque tem pessoas que falam, não, você foi negativado, não tem como, não tem o que fazer, seu nome tá no Bacen e não sabe o caminho que você tem que andar. Então, sempre que você for atrás de financiamento, procure pessoas adequadas, pessoas especializadas e que compromete realmente em entregar o seu crédito imobiliário aprovado. A conversa tá boa, mas vamos falar aqui um pouquinho também dos nossos patrocinadores oficiais, né? Do PodCred, a 4 Energy e a Sustente, que estão ao nosso lado aí, para poder levar a educação financeira para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Então, vocês, nossos telespectadores, nós temos uns patrocinadores que nos ajudam a estar Inclusive, aqui eles vão com estar vocês. aqui, né? Na próxima semana. coisa Na boa. próxima semana nós vamos marcar com eles aqui, eles vão falar um pouquinho sobre os negócios deles também.
E é muito bom, né, ter essa oportunidade. Às vezes uma pessoa que não tem o conhecimento do assunto tá absorvendo, né, e consumindo um podcast desse, um conteúdo relevante de fato para aquele que quer aprovar um financiamento, para aquele que tá atrás de uma casa. Então nós fomos aqui de passos, né? Primeiro, o que reprova você? Ah, é dívida no Bacen, é falta de rate com o banco, é falta de relacionamento? Ponto. O que te aprova é um bom relacionamento. Agora o que nós queremos saber, qual que é a maior dificuldade que um cliente, depois de aprovado, encontra para receber o seu crédito imobiliário na sua mão, para pegar a chave da casa? Quais são os maiores problemas que o cliente enfrenta depois de aprovado? Olha, eu vou falar para você que o maior problema que a gente tem visto e que a gente tem feito uma força-tarefa para acessar é a fraude de renda. Porque você chega num determinado profissional que está pensando só na venda. Aí ele vai lá, pega seu contra-cheque, põe uma informação indevida, fala, não, eu vou... Ou te cobra por fora, tá, gente? O correspondente, ele não cobra para fazer atuação de crédito. Quem paga pra gente é a instituição bancária. O que mais nós temos deparado e que tem passado severamente no crivo gerencial e que nós temos procurado com afinco triar é fraude de renda, fraude no imposto, fraude no contra-cheque. E isso é prejudicial para o cliente, porque às vezes... Nunca mais ele financia naquela instituição. E eu falo assim, às vezes essa pessoa que aumentou sua renda ali, ela tá te privando do direito de ter uma taxa menor, de você ganhar um subsídio. Então, trate as coisas com seriedade, com clareza, procure o correspondente bancário, ande irrepreensível, porque isso é um dano muito sério, é um crime federal. E hoje está tendo apontamento lá no seu nome. A pessoa vai ter feito isso, mas vai ficar lá no cadastro interno, vai ficar no seu histórico. Você tentou fraudar. E sem falar que a pessoa hoje, é porque assim, a gente que é brasileiro, né? Parece que a gente quer um negócio para amanhã. Isso. Mas se a pessoa construir isso, não precisa de fraudar, não precisa de enganar, porque a realidade é que muita gente ganha e não quer declarar. Mas se você ganha e declara para um objetivo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Então é simples, né? Tem aqui a formalização de renda, né? A pessoa que tem empresa, por que não ela pegar e fazer um prolabore para ela mesmo, né? Com valor X, assim, eu vou... Por isso que é importante, né, a gente ter profissionais para nos orientar. O grande problema é que as pessoas, às vezes, elas foram negadas e o filho do demônio, né? Chega lá e fala assim, não, vem cá, que eu vou dar um jeitinho pra você. Gente, esse negócio de jeitinho, isso é crime. Envolve Polícia Federal. E sem falar que você vai ficar aí travado o resto da sua vida, sem poder ter acesso a uma instituição financeira, né? Hoje, Minha Casa Minha Vida. Fala um pouquinho pra gente sobre as faixas do Minha Casa Minha Vida. Hoje você, no Minha Casa Minha Vida, nós temos a faixa 1, desde a faixa 1 e o governo criou agora a faixa 4. Então, nós temos aí imóveis. Vamos pôr o mínimo que a Caixa financia aqui, que é 60 mil. Mas desde de imóvel de 100 e pouco até imóvel de 500 mil, que é para faixa 4. Então, se você tem a renda aí de 2 até 12 mil, você enquadra no Minha Casa Minha Vida. Olha. Tem a condição de financiar até 80% do valor de avaliação do imóvel. Sim. Tem a menor taxa do mercado, principalmente se falando de Caixa Econômica, que ninguém compete com a Caixa em questões de condições de taxas de juros, tendo taxa aí de 4,5% até 10%, que é a do faixa 4. E sem contar as despesas que você vai ter depois disso, que é cartório, prefeitura, se for Minha Casa Minha Vida Primeiro Imóvel, lá no cartório você vai ter 50% de desconto na hora de registrar esse imóvel. Então, hoje... Isso viabilizou muitas negociações. Você vê, um imóvel de 500 mil entrar na Minha Casa Minha Vida, que dia que a gente pensou nesse cenário? Com taxa de 10%. Tanto que o cenário mudou, né? Isso viabiliza demais. Então, eu falo, se você tem o sonho de adquirir um imóvel, gente, faz o que é certo. Procura a gente, que a gente vai orientar vocês de forma que seja funcional. A gente não faz dar certo, a gente faz o certo dar certo. E o cliente, ele consegue, ele alcança e ele tem paz. Não adianta só eu vir aqui declarar uma renda e depois... Gente, eu quanto correspondente, eu já presenciei pessoas perderem um imóvel. Porque
Porque aí dá o jeitinho na renda, aí depois a capacidade de renda daquela pessoa não é aquela, ela não consegue pagar aquela parcela. E pior do que você frustrar um sonho da aquisição é você frustrar um sonho de alguém que já mora no local e tem um imóvel retomado. Então nós temos uma responsabilidade. E hoje 90 dias retoma e ponto, acabou. Não tem o que fazer, não vai mais para a justiça isso, é só o cartório. Realmente. Então, o nosso escritório, por exemplo, a gente não trabalha só a venda, a gente trabalha o pós-venda. Eu acompanho meus clientes. Quando o imóvel vai para retomada, eu estou lá junto. Eu faço tudo que está no meu alcance para que ele não perca. E como é triste vendo uma família ser despejada porque o imóvel foi leiloado. Então, a gente tem responsabilidade com esse cliente. E a gente quer trazer essa clareza, essa consciência para fazer o que é certo. Sim. Tá? Mas é um desafio cultural, como você próprio disse, né? Respondendo um pouco da pergunta do Davi anterior, o que poderia travar, né, até receber a chave. Outra importante que pouca gente também não sabe é pegar um imóvel que está travado judicialmente, certo? Às vezes o cara está querendo vender ali rapidamente, pôr um preço abaixo do mercado, e alguns colegas aí que às vezes tenta querer ganhar o dinheiro rápido, acaba colocando esse imóvel, passando para um cliente, mas na hora de jogar, puxar a matrícula desse imóvel, ele está travado judicialmente, ou ele está ali por questões trabalhistas, às vezes é uma pessoa da empresa, é um dono da empresa que está ajuizado e de repente fica travado aquele imóvel. Então, toda vez, um profissional, por isso que eu falo que um profissional de corretor de imóveis, ele não é só passador de pedido. O corretor de imóveis ele tem que fazer essa análise como um todo. Saber se o imóvel está ok, se o cliente também ele não está com dívida alta que pode travar lá no financiamento também depois. Tem que ter uma série de informações e detalhes que ele tem que fazer na hora de captar o imóvel e na hora de fazer a venda, que vai ser uma venda certa e não vai ter nenhum problema. Sim, certo? Tem esse detalhe também que é muito importante, que já vi também travar, porque na hora da negociação, o cara já puxa a entrada. Então, ele faz a simulação e 20% ou 30% ele tem que dar de entrada. E essa negociação, a instituição, ela não interfere. Essa negociação é direta entre o vendedor e o comprador. Ele já passa aquele dinheiro, às vezes passa aquele dinheiro todo, e depois que trava, meu irmão, para recuperar aquilo lá novamente, vai uma dica muito importante. Eu acho que vale pensar na hora de comprar, saber quem é o certo e olhar realmente se o imóvel está livre de qualquer outro dano. E nós, quanto correspondente, a gente tem esse cuidado também, porque quando chega a matrícula, primeiro passo é aprovar o cliente. Aprovou, a gente segue para a vistoria do imóvel. Quando a matrícula chega para nós, para que a gente faça o pedido da vistoria, a gente já faz essas consultas. Pede a certidão de ônus para ver se tem algum embaraço e pede também os dados do vendedor para puxar todas as certidões para ver se está tudo ok com o nome dele, se não vai ter algo que vai impactar no financiamento na hora de ir para conformidade. Então, é um cuidado que a gente tem antes do cliente pagar a taxa de vistoria, que é uma taxa de R$750. Então, você imagina, o cliente paga R$750 inicial, aí na hora de mandar o processo para conformidade, fala, não tem jeito, esse vendedor ele tem uma dívida com a Receita, tem um cadinho, não tem como passar. Isso é um problema que poderia ter sido triado antes. Isso. Raíssa, vamos fazer uma pergunta aqui, né? Como você é nosso correspondente bancário aqui da mesa hoje, quais são as taxas de juros para o processo da Minha Casa Minha Vida hoje? Nós temos taxa de juros em torno de 4,5 aí para a faixa 1. Nós temos taxa de juros de, se eu não estiver enganada, gente, que essa parte de operação é mais com as minhas assistentes, 7,6, tem de 8 e tem de 10, que é o faixa 4. Boa. Excelente. Então, assim, vamos deixar uma última mensagem aí, né? O que vocês orientam, o que vocês falam para aquela pessoa que está aflita, que está querendo comprar um imóvel, que está ansioso, que está desesperado, ou que já perdeu a esperança, né? Perdeu o cabelo da ou que não deu certo em algum momento da vida dela. Não deu o primeiro passo, né? Ou ainda não deu o primeiro passo pelo medo, né? Porque hoje, a taxa de juros hoje ela é tão exagerada que dá um pouco de medo também, né, gente? Assim, tô falando Minha Casa Minha Vida, beleza. Que também não é tanta coisa assim, 10% já é muito, eu acho, né? Eu tive a oportunidade de contratar financiamentos em Portugal, por exemplo, no imobiliário, que a taxa de juros, assim, 0,8. Demais, né? 1,0 já é muito. Mas, assim, resumindo, o que você fala para esse pessoal, para a gente caminhar aqui para o encerramento aqui do nosso podcast? Olha, o que eu posso falar, que a Raíssa encerra, que ela fala muito bonito, eu posso falar, não desista dos seus sonhos. Boa. Há sempre uma luz, há sempre uma porta onde você pode trilhar, onde você pode ir. Tem pessoas especializadas.
E procure sempre aqui no campo aí da corretagem, procure pessoas que são credenciadas, que são pessoas sérias. E eu falo a verdade, tem muitas pessoas que realmente têm passado para trás, mas o mal nunca venceu o bem, as pessoas ruins nunca venceu as pessoas boas. Então sempre procura saber que tem solução para tudo. Sim. Certo? Essa é a grande realidade e não desista dos seus sonhos. Boa. Isso aí. A Raíssa vai caminhar agora, vai encerrar, né, as considerações finais dela. E aí eu queria deixar também uma pergunta para quando você for encerrar, você responder essa pergunta para as pessoas que estão aqui e aguentaram até aqui, que são os curiosos e os apressados, né? Qual que é o tempo de uma pessoa que vai num programa Minha Casa Minha Vida, desde quando ela começa, desde quando ela chega à sua base, até ela pegar a chave da casa? Qual que é o tempo base? Cada processo ele é singular, mas se tudo correr bem... 5 dias. Hoje eu vou truco. Se tudo correr bem... ela faz em 5 dias, hein? Se tudo correr bem, se a documentação vir legível, se o imóvel for avaliado dentro do prazo ali de 7 dias, que eu falo que a parte que mais demora é a parte de avaliação de crédito, tá? Que é a avaliação do imóvel, que é onde o engenheiro vai vistoriar se esse imóvel ele pode ser recebido como garantia. Os processos da nossa base, eles rodam um prazo médio de 15 dias. Isso. Considerações finais? Considerações finais. Não desistam do sonho de vocês. Uau. Independente, eu tenho uma renda informal, eu ganho tão pouco, será que dá para mim? Dê o primeiro passo. Procure um profissional, procure alguém que vai pelo menos te dar a orientação de qual caminho seguir. Isso é verdade. Sim. Porque o seu sonho, antes de nascer no seu coração, ele nasceu no coração de Deus. Quando ele chega para você, é porque Deus só está te dando o caminho. Ele é fiel para abrir as portas e ele é que vai direcionar tudo. Então, ele vai te apresentar as pessoas certas, vai colocar o imóvel certo no seu caminho e tudo vai correr bem. Boa. Tá? Então, procure um bom profissional. Nós correspondentes Caixa, estamos aqui. Em Goiânia tem demais. Claro que eu vou trazer enaltecer o meu, né? A RLM, que nós ficamos ali na Galeria 85 Centro. E nós trabalhamos com muito cuidado, com muita responsabilidade. E somos correspondentes diamantes. Estamos entre os primeiros da nossa SEV, com premiações por metas e pelo zelo que a gente traz aí com os processos. Então, procure um profissional e ande irrepreensível, que tudo vai dar certo. Eita, que bacana. Legal, muito top, viu? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, prestigiando, né, a segunda edição do PodCred. Se a primeira foi boa, a segunda foi desse jeito, o que vem da terceira aí, hein? A terceira. Coisa boa. Porque nós estamos aqui para fazer sonhos se tornarem possíveis, não é mesmo? A gente com o creche, ele com a venda e vocês aí com nós toda odiou. E chegou no ponto final, né? Como ela disse aqui, é confiar em Deus, né? E sempre ir em alguém que o seu coração ficar tranquilo, né? Dê o primeiro passo. Aonde Deus te deixar, confiar naquela pessoa. Tenha o coração aberto para a voz de Deus, que tudo vai dar certo. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, foi mais um episódio, né? Hoje aí, crédito imobiliário, falar um pouquinho de mercado. E o nosso próximo episódio, então você que está assistindo aí, não perca. Nós vamos falar sobre crédito rural. É isso mesmo. O Glauco vai estar aqui conosco falando tudo sobre crédito, contratação, sobre prorrogação de dívida rural. Né? E eu quero agradecer vocês, né, pelo tempo, pela disponibilidade. E para você ainda que quer fazer alguma pergunta, deixe sua pergunta aí e a gente vai repassar para a Raíssa, deixe seu contato, enfim. E muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Prazer, conte conosco. Até o próximo episódio. Tchau. Fui.